Trazer aqui um assunto assuntos não menos importantes. Eu vou conversar com o Diego de Souza Martins, assumiu recentemente, né, comandante? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, seja bem-vindo aqui à nossa cidade e já encarando essa missão que é comandar um batalhão importante aqui para a nossa Paraíba, especialmente para a nossa região. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Michele Marques, muito obrigado a toda a audiência da TV Mídia, né? Então, primeiramente agradecer o espaço cedido ao Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, na minha pessoa, Major Martins, atual comandante do 3º Batalhão de Bombeiro Militar. Eu assumi o comando faz cerca de 3 semanas, né? Não completou nem um mês, mas eu já trabalhei aqui em Guarabira como subcomandante dessa mesma unidade em 2016, 2017, 2018, até meados de 2019. Então já tenho uma pequena experiência na área, né? Então, de lá para cá passei em outras unidades que me agregou mais experiência, mais conhecimento. E a expectativa é que eu possa colaborar com a minha unidade, com a sociedade do Brejo Paraibano, de Guarabira e região da melhor maneira possível, né? Então, nos colocamos aqui à disposição para sempre essa integração, essa transmissão de conhecimento da melhor maneira possível. Sem dúvida, para a gente é muito importante sua presença aqui. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Soldado Virgínio, que é o Relações Públicas, né, assessoria de comunicação do 3º Batalhão de Bombeiro Militar aqui da nossa região, e é sempre a nossa ponte de ligação, nosso elo de ligação com os bombeiros. Comandante, a gente está num período específico, né, muito caro no sentido do afeto e do significado para a gente, cultural e etc., que é o período junino. É um período podemos dizer, de preocupação do Corpo de Bombeiros, porque aí vem a questão dos fogos de artifícios, vem a questão das fogueiras, que foi um assunto que foi acendido ou reacendido pelos deputados da Assembleia Legislativa, derrubando aquela lei ou revogando a lei que proibia fogueiras serem acesas no perímetro urbano. E a gente tem também essa questão da segurança no São João. Nós temos festa em praticamente todas as cidades, o que são pontos de preocupações para vocês. E eu gostaria que o senhor falasse a respeito. Primeiro, vamos falar a respeito da questão dos fogos de artifícios. A gente viu bem no começo do mês, ou pelo menos final do mês passado, a informação de que os fogos de artifícios não teriam mais estampido, barulho, não poderia ser mais vendidos os fogos que provocam, né, barulhos. E eu queria que o senhor comentasse sobre esse assunto, porque há muitas dúvidas da população em relação a esse tema. Pronto, perfeito. Quanto a fogos de artifício, realmente foi aprovada essa lei na Paraíba, né? Que vetava, que proíbe, vamos dizer assim, os fogos de artifício com estampido, fogos de artifício que produzem barulho, né? Foi dado um prazo para a implementação dessa lei de 9 meses, né? Ou seja, ainda não está em vigor, mas já é uma lei que está aprovada, né? Então, nós estamos acompanhando toda essa situação, porque nós também somos órgão de fiscalização, né? Nós, Corpo de Bombeiros Militar, realizamos ali a fiscalização desses estabelecimentos. Destacamos a importância do Exército Brasileiro nesse sentido, porque o fogo de artifício tem ali a pólvora negra, que é uma substância de produto controlado, é um produto controlado pelo Exército. Qualquer pessoa, não é qualquer comércio que pode estar realizando a venda desse tipo de produto, né? Então, a gente está aguardando essas tramitações aí para poder fazer esse alinhamento com o Exército Brasileiro, com a própria SUDEMA, que é o órgão ambiental da Paraíba, com a Polícia Civil, Polícia Militar, para verificar como será o cumprimento dessa legislação, né? Porque é sempre bom destacar que tem a lei, mas é sempre bom que tenha, vamos dizer assim, um regulamento. Tem um prazo ainda, né? Exatamente como vai funcionar, né? Então, como você bem destacou, seria proibido fogos que produzem barulho, né? O estampido. Então, os fogos que produzem só efeito luminoso poderiam continuar sendo comercializados, né? Então, a gente destaca que, dependendo do fogo de artifício, do artefato pirotécnico,
ele vai continuar existindo um risco, apresentando um risco de queimaduras, de lesões, né? O que está sendo cogitado nessa lei é só a redução do barulho, do estampido. Por conta de idosos, crianças, animais especificamente? Isso, exatamente, né? Aí realmente o legislador ele procura se amparar em vários argumentos, né? Como você já citou algumas, né? São pessoas que compõem o espectro autista, né? Que, vamos dizer assim, são mais suscetíveis ao barulho dos fogos. São pessoas idosas, são ambientes que precisam de um silêncio maior, como hospitais, locais de repouso. Então, a argumentação que os legisladores trouxeram foram algumas dessas, né? Realmente, aí possa ser que tenha outras informações, mas o que a gente sabe até o momento são essas argumentações. Eu já ouvi várias pessoas dizer a seguinte frase: escutam um fogo de artifício e pode soltar fogos com barulho, ainda, apesar da lei ter sido em vigor, mas ainda há um prazo, poderemos, no próximo São João, não ver mais esse tipo de fogos de estampido. Isso, exatamente. É bom você destacar bem essa questão do São João. Para esse São João, está liberado, né? Porque o prazo trabalhado pela lei foi de 9 meses, né? Então, a lei foi aprovada ali em meados de abril, maio, né? Então, acredito que esse ano ainda, né? Eu ainda não parei para contabilizar essa quantidade de meses, mas esse ano ainda esteja liberado, né? A partir do ano que vem, aí sim, muito provavelmente no São João do ano que vem, se não houver nenhuma alteração, a gente sempre destaca esses trâmites legislativos, né? Como é um tema até que a gente vai falar já das fogueiras, né? Então havia a proibição do acendimento de fogueiras, já há a pauta de revogar essa lei. Então o fogo de artifício está nesse trâmite aí, tá certo? A gente destaca que às vezes o pessoal pensa muito que é a determinação do Corpo de Bombeiros. Não, é uma lei que parte, né? Que está partindo da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, né? Então teve lá os proponentes, né, com seus argumentos, e a gente vai, dentro das possibilidades, verificar, dar o apoio no cumprimento ou não dessas legislações, se tiver alguma alteração, né? Então o fogo de artifício está nesse prazo aí de cumprimento, né? Comandante Martins, esse trabalho de fiscalização que é feito pelo Corpo de Bombeiros, não é só na questão dos ambientes que trabalham com a pólvora. Esse trabalho de fiscalização não é feito só nesse período, né? Acredito que seja o ano inteiro. Nós vimos aí em outras ocasiões, já faz um bom tempo, de ambientes que manuseavam clandestinamente a pólvora e aconteceram acidentes terríveis, inclusive com perdas humanas. Isso, perfeitamente, né? Nós do Corpo de Bombeiros, né, nosso carro-chefe, como a gente diz, é o combate a incêndio, né? Mas a gente não atua só combatendo incêndios, nós atuamos também na prevenção dos incêndios. Então a gente já aproveita aqui até para fazer aquele esclarecimento que é sempre importante, né? Todo estabelecimento comercial, industrial, trabalhista, para funcionar, precisa ter a documentação do Corpo de Bombeiros, né? Então fogos de artifício não é diferente, seja o comércio, seja a fabricação. E a gente destaca que o fogo de artifício é um material altamente inflamável, é um produto controlado, como a gente destacou, né? A gente aproveita para tentar sempre trabalhar a conscientização da população, porque às vezes a gente sabe que tem muita gente que às vezes quer fazer uma renda extra revendendo fogos de artifício. Isso aí que mora o perigo, né? Isso é um perigo para a pessoa que está revendendo, isso é um perigo para a pessoa que está comprando. Porque aquela pessoa, dependendo a compradora, provavelmente não vai ter as orientações necessárias sobre aquele produto que ela está recebendo. Então o artefato pirotécnico, o fabricante, ele vai produzir uma embalagem, né, que vai ter todas as orientações. Só que no momento que você começa a fracionar aquela venda, então aquelas informações já vão ficando perdidas, né? E como você destacou, a gente ainda tem um problema grande, que é dos fogos artesanais, que terminam sendo clandestinos, né? Na verdade, são fogos clandestinos. São aquelas bombinhas menores, bombinha triângulo, bomba palito, bomba canoa, né? Que às vezes é uma pessoa que de forma inadvertida consegue fazer a aquisição de pólvora negra, aí vai lá, faz a embalagem dela numa bomba cordão, numa bomba canoa. Então, às vezes, aquilo ali não está adequadamente projetado o pavio, a quantidade de pólvora. Então, aquela pessoa que fez a aquisição daquele produto vai estar com esse risco ali na sua mão, literalmente, né? O risco na mão ali dessa explosão. E muito mais ainda, a gente destaca que esses revendedores
termina vendendo para criança, que são pessoas que não podem fazer aquisição de fogos de artifício, né? Fogos de artifício é só para pessoas adultas, né? O adulto adquiriu chuveirinho, ratinho, se ele vai para dar para que aparentemente são inofensivos. Exatamente. Aparentemente, exatamente. A gente já destaca que todo fogo de artifício, a soltura tem que ser feito sob supervisão de um adulto, né? Então você comprou um chuveirinho para sua filha, seu filho de menor, 4, 5 anos soltar, mas você tem que estar lá supervisionando. Porque se ela posicionar o chuveirinho de uma forma errada, ela pode ter uma queimadura na face, uma queimadura na mão, que são queimaduras naturalmente graves, né? Então, fogos de artifício sempre tem que ter bastante cuidado. Aonde você vai comprar, aonde vai ser feita a soltura, né? Como vai ser feito o acendimento, toda essa circunstância aí, dada o risco desse produto. Os bombeiros, vocês bombeiros, atendem muitas ocorrências nesse período junino de acidentes com fogos, queimaduras, são muito chamados nesses períodos? Porque nós atuamos também no atendimento pré-hospitalar, né? Mas nossas ocorrências maiores, vamos dizer assim, são acidentes automobilísticos e os incêndios, geralmente, quando tomam proporções maiores. Ou seja, o que eu quero dizer é que tem uma estatística escondida, uma estatística aí que às vezes passa despercebido, porque são justamente dessas pequenas queimaduras e queimaduras maiores que vão direto para os hospitais de referência. Então, por isso, até quando a gente vai comentar de queimaduras de fogos de artifício, a gente sempre utiliza muito as estatísticas do Hospital de Trauma de Campina Grande e de João Pessoa, que são as nossas referências do estado de unidade de tratamento de queimados, né? Sim. Então, nesse período, estatisticamente falando, no período de junho, aumenta muito a quantidade de queimaduras, em especial queimaduras decorrentes de fogos de artifício e queimaduras decorrentes também, questão de fogueiras, né? Então, daí a importância de ter bastante cuidado com esses materiais, com esses utensílios, né? Inclusive, na próxima sexta-feira, uma equipe de profissionais do Hospital de Trauma vai ministrar uma palestra para os profissionais do Hospital Regional de Guarabira, falando exatamente sobre essa questão de tratamento de pacientes com queimaduras, né, visando exatamente esse período junino. Agora, comandante Martins, essa questão das fogueiras, acendeu-se a polêmica mais uma vez. Eu disse aqui anteriormente que sou contra. Não sou contra as nossas tradições, nem a nossa cultura, de forma nenhuma. Porém, eu sou sensível e estou do lado das pessoas que têm problemas respiratórios, especificamente nesse período, né? Por isso, sou contra essa questão de se acender as fogueiras no perímetro urbano. Como é que vocês, bombeiros, como é que o Corpo de Bombeiro está lidando com essa situação? A questão da fogueira, como você bem colocou, é um tema bem polêmico e eu, como comandante do batalhão, eu procuro não me posicionar pessoalmente, sim, mas profissionalmente. Profissionalmente, aí claro. Vem a questão justamente do cumprimento da lei, né? Realmente, como você bem destacou, só um retrospecto rápido, essa proibição veio em 2020, né? Justamente com o período da pandemia, decorrente do agravamento dos problemas respiratórios que as fogueiras, a fumaça das fogueiras acarretava, né? Então, veio essa lei proibindo o acendimento. Então, o Corpo de Bombeiros até atuou na fiscalização, juntamente com a SUDEMA, com a Polícia Militar. E essa lei permaneceu, né? 2020, 2021, 2022 e 2023. E esse ano veio essa pauta, né, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa da Paraíba, de revogar essa lei, né? Então, já foi revogada na Câmara, na Assembleia Legislativa. A gente destaca que ainda vai passar pelo governador do estado, ele pode tanto sancionar quanto vetar essa lei, tá certo? E a gente sempre destaca também que tem sempre a participação dos municípios, porque isso é uma matéria, falando um pouquinho do direito, que entra no direito ambiental e no direito urbanístico, que dependendo da situação, tanto o Estado quanto o município podem atribuir, legislar, trabalhar nessa causa. Exatamente, não basta só pensar na questão da tradição, vamos manter a nossa tradição, não, tem a questão ambiental. Exato. Também, né? Então a gente já destaca até isso, até para os prefeitos, né? Dependendo que a coletividade termina acontecendo no município, né? O gestor local que vai ter um melhor discernimento. Então, se porventura for aprovado em âmbito estadual, for liberado o acendimento de fogueiras, os prefeitos podem atuar com as suas câmaras de vereadores limitando, né?
Porque, vamos dizer assim, está bem pacificado. Tem que ter muita coragem, né? O prefeito tem que ter muita coragem, porque a gente sabe que o movimento da maioria da população, pelo menos eu penso que é favorável para que as fogueiras voltem a ser acesas nesse período junino. Então, o político tem que ter muita coragem, né? Tem uma polêmica. Eu vou dar um exemplo bem técnico, né? Por exemplo, já tem município na Paraíba que proíbe o acendimento de fogueiras em ruas com pavimento asfáltico. Então é uma questão técnica, porque se você acender uma fogueira em um local que tem asfalto, ele vai gerar um prejuízo, vai gerar um buraco, vai danificar aquele asfalto, né? Então, do mesmo jeito, os municípios podem definir ruas estritamente proibidas, né? Então, na malha central do município, né? Porque quando a gente fala no município, tem municípios também que tem a sua zona rural, tem a sua zona urbana mais afastada, e tem ruas bastante estreitas, né? É o que a gente via antigamente, né? Tinha ruas que quando o vizinho, eu acendia a minha fogueira, meu vizinho da frente acendia a fogueira, não passava mais ficava intransitável, né? Ficava intransitável. Então já é uma situação que pode ser debatida dentro da municipalidade, né? Sem dúvida. Então ruas com largura inferior a 6 metros, que a gente sabe que existem. Muitas ruas estreitas. Muitas. Então ruas com certos limites aí ficariam estritamente proibidas. Volto a dizer, isso que eu trago são algumas sugestões, algum debate, que é uma área bastante polêmica. Nós do Corpo de Bombeiros, estamos aguardando, né, essa sanção ou veto do governador, principalmente porque está chegando um período de maior culminância das fogueiras, né, que é o período de São João. A gente já está aqui hoje na véspera de Santo Antônio, que também tem a questão de fogueiras, em menor proporção do que São João, mas aí a gente está acompanhando e a gente aproveita para fazer essas orientações e sempre destacar o bom senso e a empatia que o cidadão tem que ter, né? Para que a gente não fique só esperando um político tomar decisões por nós. A gente sabe que o político tem esse papel fundamental, mas a gente, como cidadão, tem que ter esse bom senso, essa empatia. Se eu sei que o meu vizinho, vamos dizer assim, tem um problema respiratório, então eu vou acender uma fogueira e sei que vai prejudicar ele já tem esse histórico de problema respiratório, então a gente tem que ter esse bom senso, essa empatia. E isso ficou com um agravante por causa da pandemia, né? Muitas pessoas ficaram com problemas respiratórios. Isso. Perfeitamente. Muita gente contraiu o vírus Covid-19 e devido a isso, então, estatisticamente, a gente aumentou a quantidade de pessoas com problemas respiratórios. Né? Comandante Martins, então, a questão da rede elétrica também, isso, né? É outro problema. Exatamente. Então, a gente já entra na localização da fogueira, né? Onde é que você vai fazer a fogueira? Perto de um poste? Então, já tem esse problema, né? Dependendo do tamanho, do aquecimento, ela pode gerar um desligamento da energia elétrica devido ao aquecimento. E aí, próximo a hospitais, próximo a... Pode acontecer de derreter o cabo, algo desse tipo, não? De provocar o rompimento? O derretimento pode acontecer, mas seria um caso mais extremo, mas aumenta o aquecimento. E geralmente as redes têm disjuntores, né? Isso. E justamente à medida que aquece, aí já faz o desligamento dos disjuntores. Então, no mínimo, vai ter ali um problema temporário, no mínimo, né? Então, todo aquele bairro, toda aquela localidade pode ficar sem energia temporariamente, né? Então, lá vai ter que ligar para a concessionária de energia e, no caso mais grave, pode haver o prejuízo, o dano do equipamento que vai ter que trocar e aí vai levar mais tempo ainda, né? Tecnicamente falando, é melhor que não tenhamos fogueiras acesas no perímetro urbano. Isso. O perímetro urbano é sempre muito complicado, aí volta a dizer, tem que ser muito pontuado. É o piso, como eu já falei, a pavimentação que existe naquele local. A população, se for fazer, é sempre bom ter um cuidado mínimo, não colocar a fogueira direto no calçamento, por exemplo, no paralelepípedo, na calçada, né? Então tem uma série de cuidados que é bastante importante ter, a distância, todo esse regramento, volto a dizer, não é um assunto fácil, né? A gente, quando vai do Corpo de Bombeiros, a gente se detém muito na parte técnica, né? Claro. Justamente com base científica, na legislação, na temperatura que pode atingir. Vocês são os que lidam diretamente com essa série de problemas que acontecem quando esse tipo de situação, né, volta a surgir. Acendimento das fogueiras. Isso. E aí vem uma série de problemas. Exato. Que já foram elencados aqui, inclusive. Exato. Aí volta na questão que a gente já comentou de queimaduras, de supervisão. Imagina você acende sua fogueira e deixa seus filhos, seus sobrinhos brincando lá. Aí quando vê, pode acontecer dele ter se queimado. Tem certas brincadeiras que a gente sabia que existia de pular a fogueira. Isso. Aí às vezes tem a brincadeira de acender um fogo de artifício e jogar dentro da fogueira. Aí às vezes até sem, né, vai assar um milho, aí se aproxima, escorrega.
Às vezes você está com o calçado mais emborrachado, aí está ali perto da fogueira, quando vê o calçado derreteu e você já tem uma queimadura. Então tem que ter bastante cuidado, tem que ter essa supervisão. Então a fogueira, como a gente disse, sempre tem um cuidado, tem que ter um cuidado, porque é um risco, é fogo. E principalmente naquelas horas iniciais, se você acaba de acender, a temperatura é muito alta. E além destaca que dependendo dela, ela vai perdurar por muito tempo, né? Então, vamos dizer assim, vai durar 4 horas, 6 horas, 8 horas. Então, será que você que acendeu vai estar lá supervisionando sua fogueira todo esse tempo? Claro que não. Então tem né? toda essa responsabilidade, né? Comandante, para a gente terminar esse nosso bate-papo de hoje, já deixando aqui em aberto o convite para uma outra ocasião, o senhor está aqui para a gente falar da prevenção, né, dos acidentes domésticos. Né? Um tema também que é muito importante, que eu considero muito importante e que cada vez mais a gente precisa, né, acender esse alerta para a dona de casa, para as pessoas de modo geral. Pronto, perfeito. A gente agradece pelo espaço. Quero só que o senhor feche falando sobre essa questão da segurança, do esquema de trabalho montado pelo Corpo de Bombeiros para esse período junino. Sim, perfeito, perfeito. Então esse período junino, né, são muitos eventos, como você bem colocou, já praticamente todas as cidades, né? Muita festa para a gente e muito trabalho para vocês. Exatamente, buscam fazer um evento, alguns de maior proporção, outros de menor proporção, mas aí sempre o Corpo de Bombeiros está atuante, desde a parte preventiva, com análise de projetos de segurança, vistoria nessas edificações, no palco, no camarote, nos quiosques, a gente verifica aterramento elétrico, se existe extintor de incêndio, saída de emergência. A nossa área de Guarabira é uma área grande, né? Então a gente atende o município de Guarabira, mas Araruna, Cacimba de Dentro, Bananeira, Solânia, Juarez Távora, Belém. Então são todos municípios da nossa área de atuação. A gente tem 27 municípios que a gente cobre. Então é uma demanda muito grande para a gente, muito trabalho, mas a gente está empenhado. Todos os nossos bombeiros militares, aqui eu já faço meu agradecimento para cada bombeiro militar que trabalha aqui conosco, na Paraíba, porque são momentos que a gente tem a nossa folga reduzida, a gente trabalha mais, a gente é ser humano também, a gente gostaria muito de estar também ali na festa, perto claro, da nossa família, só que a gente termina reduzindo esse momento de lazer para estar promovendo, buscando promover mais segurança, mais prevenção para a sociedade. Então a gente se coloca à disposição, tanto pelo número 93, quanto pelas nossas redes sociais, para qualquer dúvida, para qualquer necessidade. A gente sempre procura orientar que vai fazer um evento, informa ao Corpo de Bombeiros, entra no site. Hoje em dia nós temos as nossas tecnologias aí, para solicitar uma vistoria, uma análise de projeto, você não precisa vir do quartel em Guarabira, claro. É tudo pelo sistema informatizado, né? Então qualquer dúvida estamos à disposição. Muitíssimo obrigada pelo trabalho de vocês, do Corpo de Bombeiros, não só nesse período, né, de atividades, de festividades juninas, mas todo o tempo, né? Todo o tempo vocês estão, né, aí sempre prontos à disposição e de fato é um período em que vocês gostariam também, né? São seres humanos de curtir o São João, de estar ao lado da família, mas abdicam desse privilégio para poder prestar o serviço de vocês. Então a gente só tem que dizer muito, muito, muito obrigada. E seja bem-vindo, viu, comandante, a outro bate-papo aqui com a gente. Até a próxima.